Hebreus, capítulo 9, leremos do versículo 23 ao 28, Hebreus 9, 23 a 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui, pelo Senhor me dar graça para estar na igreja, pregando, falando do teu amor, ensinando, e é um privilégio isso. Te agradeço por renovar as nossas forças, minha, da minha esposa, do meu pai e de cada irmão. E obrigado por todos que aqui vieram, pelos momentos de oração, e agora, Senhor, queremos ouvir a tua palavra. Venha falar conosco através das Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, nós daremos continuação ao estudo de Espiritismo, precisamente Espiritismo kardecista. Falamos sobre as origens na primeira aula, falamos sobre os tipos de Espiritismo, falamos sobre a divisão, as divisões gerais do Espiritismo, o baixo Espiritismo, o Espiritismo comum, o Espiritismo científico e o kardecismo. Alguém lembra o que é o Espiritismo científico? Eita ferro! Espiritismo científico é aquele que tem um ar, né, de inteligência, de mistério. Por exemplo, o esoterismo, terapias com pedras, com pirâmides, né, com fluidos. E, geralmente, aqueles que praticam isso não se chamam de espíritas. Eles dizem que são espiritualistas. Para eles tudo é bom, tudo é zen. Está ligado também ao movimento Nova Era, a busca por resposta em signos, análise dos zodíacos, enfim, coisas que às vezes católicos fazem, e eu acho que até evangélico por aí anda fazendo, né? Artistas de televisão costumam praticar o espiritismo científico, essa forma, né? Médicos, tem um grande número de médicos que fazem isso, praticam isso, psicólogos, né, psicanalistas, eles praticam o espiritismo científico. Embora muitos de classe alta praticam também o kardecismo. Tá? E hoje, com a proteção e o incentivo às religiões de matriz africana, muitos agora têm se declarado, sem nenhuma vergonha, que são umbandistas, que são
que frequentam o candomblé, e até o satanismo tem crescido muito em nosso país. Inclusive, tem uma igreja de Satanás aqui, se eu não me engano, em Itatiaia, perto de Penedo, ali na Dutra mesmo. Uma igreja grande, igreja de Satanás, tá? Magia negra. Então, isso tem crescido muito, muito mesmo em nosso país. Além, obviamente, do ateísmo. Muitos ateus declarados agora em nossa nação. Estamos estudando especificamente o kardecismo. Tá? Nós vimos as origens, os nomes principais, que é o nome de Allan Kardec, né, que é o Léon Hippolyte Rivail, que é o Allan Kardec, o pseudônimo que ele adota. O Chico Xavier, um grande nome aqui no Brasil, conhecido, né, por divulgar essas doutrinas aqui nas terras tupiniquins, né, Brasil. Né? Então, o espiritismo ele tem a sua força maior no Brasil, a maioria dos adeptos estão aqui no Brasil. Temos muitas doutrinas que são pregadas no kardecismo, nós não vamos analisar todas elas, porque eu creio assim que não há necessidade. Por exemplo, um dos carros-chefes do espiritismo kardecista é a frase, sem caridade não há salvação. Caridade para eles, boas obras. Não há necessidade da gente traçar aqui toda uma teologia de contraponto, né, contra a salvação por obras. Nós temos falado isso aqui na igreja, falado em textos, em estudo de livros, em estudo de epístolas. Não é necessário. Eu creio que todo mundo aqui sabe que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Todos sabem disso, amém? Por meio da fé. Tá? As obras, elas seguem a salvação, ok? Elas não são o motivo da nossa salvação, tá bom? E, assim, essencialmente, todas as religiões são religiões de obras. E a única religião verdadeira é a religião que é pela graça, tá bom? De um lado nós temos a graça e do outro a religiosidade, as obras, tá? E o espiritismo também é uma religião de obras. Quando um espírita faz caridade, que é boa ação, dá esmola, né, abre asilos, essas coisas, ele faz porque ele crê que fazendo isso ele vai ser salvo, tá? E a salvação para ele não é o que você pensa sobre salvação, que é o perdão dos pecados, a vida eterna, não. Para ele é a busca pelo aperfeiçoamento, reencarnar melhor, e assim atingir um estágio né, de espírito puro, purificado. Para o espírita, o sofrimento também é uma forma de purificação. Meus irmãos, o catolicismo, por exemplo, está impregnado desses conceitos também. Embora o católico apostólico romano, né, não seja espírita, mas grande parte deles frequentam uma benzedeira, creem, né, nesse tipo de coisa, em mandingas, em coisas que dão azar, em bater 3 vezes na madeira, um monte de coisa desse tipo. Até evangélicos, às vezes, a gente pega o pessoal com práticas assim, que tem a sua origem lá no espiritismo. O próprio folclore e a cultura brasileira é impregnada também de espiritismo. Tá? Quem nunca ouviu aquela musiquinha Escravo de Jó? Já ouviram? Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa o Zé Pereira entrar. É macumba, é canto de umbanda isso. E o pessoal brinca com as crianças ali. Deixa o Zé Pereira entrar. É macumba. É macumba. Tá? Então, todo folclore, tá? É envolto nessas histórias, no espiritismo. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, não há necessidade da gente aqui combater a doutrina da salvação ou da purificação pelo sofrimento, pela caridade, porque são coisas que nós já sabemos. Outra coisa que o espiritismo prega e defende, eles dizem que Deus existe, mas é um Deus impessoal, que está muito afastado, mora num lugar muito distante, e biblicamente a gente vê que não é assim. Deus é um ser pessoal. Não há necessidade também da gente retornar a essas coisas, né, e para fundamentar isso, porque a gente já tem visto isso aqui em vários estudos. Deus é um Deus
pessoal. Jesus Cristo não é um médium, ele é o Filho de Deus, ok? Ele é o próprio Filho de Deus. Então, são doutrinas ensinadas pelo kardecismo que não há necessidade da gente voltar e ficar aqui dias e dias estudando dessa forma. Pelo menos não é esse o objetivo do nosso estudo. Nós pegamos aqui a doutrina da reencarnação, que é o carro forte aí do Espiritismo. Nós combatemos isso, falamos sobre a diferença entre reencarnação e ressurreição. Nós falamos que a Bíblia não fala de reencarnação, mas fala de ressurreição, e vimos a diferença da ressurreição e da reencarnação, e o que é a reencarnação para o espírita, que é a pluralidade de existência. Tá? São corpos diferentes e a mesma alma. A pessoa morre, a alma fica um tempo reencarnada e aí encarna em uma outra pessoa, em uma outra situação. Tá? Então, nós vimos aí a reencarnação, que é uma falácia, uma mentira, e nós provamos na última aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a invocação dos mortos. Pode o morto se comunicar com o vivo? Pode a pessoa invocar espíritos de mortos, né, desencarnados, como diz o Espiritismo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu vou retornar ao texto de Hebreus 9, especialmente o versículo 27, e eu quero aqui ler, e você vai repetir, para gravar bem, ok? Efeito de memorização. Então, eu vou ler Hebreus 9, 27, e você vai repetir comigo, tá bom? E assim, como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, aqui já joga por terra a reencarnação. Morre, reencarna, não tem isso na Bíblia, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a invocação de mortos, que é uma prática condenada pela Bíblia. Por exemplo, o texto aí de Deuteronômio, o capítulo 18, versículo 9 a 14, diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Bom, quem está escrevendo isso aqui? Quem escreveu? Sim? Pode falar. Moisés. E ele escreveu, e qual o objetivo aqui? Lógico, a escritura é para a gente também, tá? Mas o primeiro alvo aqui, os primeiros ouvintes, dirigido a quem aqui? O povo de Israel, certo? É o povo de Israel. Que povo de Israel é esse aqui? Oi? Eles saíram do Egito. Ok, muito bom, irmã Maria Ângela. Quantos anos Israel ficou no Egito? 400 anos, tá bom? E o que eles aprenderam no Egito? Que haviam muitos deuses, tá? Costumes dos egípcios, a arte dos egípcios, a cultura dos egípcios. Eles estavam inseridos, tá, em uma sociedade, em um povo, cujo costume que tinha aquele povo era completamente diferente do povo de Israel. E ali, 400 anos, muitas pessoas nasceram ali naquele contexto. Tá? Uma geração nova nasceu ali, ficou ali 400 anos, ali no Egito, aprendendo aquilo. Então, por que Moisés escreve o Pentateuco? Um dos objetivos era mostrar para aquela geração que ficou no Egito quem era o verdadeiro Deus. Yahvé era o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, o Deus trino, Elohim. Esse era o Deus criador de todas as coisas. É isso que Moisés está falando para aquela geração que saiu do Egito. Olha, Deus, Yahvé, ele é o Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, ele conta a história da criação. Ele conta sobre a criação do homem. Deus, Yahvé, criou o homem à sua imagem e semelhança. Elohim, ele cria o homem
à sua imagem e à semelhança. O homem cai. Então Moisés relata isso, a queda. E com a queda vem o pecado. Então Moisés está relatando o princípio, o início de tudo. O começo que está ali em Gênesis. Depois, ele vai trazer a lei do Senhor, que mostrava a vontade de Deus para o seu povo. Lá em Levítico diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus separou Israel para ele. Aquele povo pertencia a ele. E agora, depois de 400 anos, este povo tomaria posse da terra dos cananeus, que era um povo que deveria ser exterminado. Tá? Era um povo que foi amaldiçoado. Tá? Foi amaldiçoado. Lembra? Lá de Noé, maldição sobre Canaã. Canaã era um povo, os cananeus, amaldiçoado. Eles adoravam vários deuses, queimavam os seus filhos. E agora Israel vai tomar posse daquela terra. Então Deus, através de Moisés, está orientando aquele povo. Olha, não façam conforme essas nações. Israel anda 40 anos no deserto. Aí chega aqui Deuteronômio, Moisés, antes de tomar a posse da terra, Israel entrar na terra, ele repete a lei, ele dá as instruções novamente para a nova geração que nasceu ali no deserto. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém? Então eles vão tomar posse. Lembra o que Deus fala através de Moisés? Vocês vão comer o fruto da vide que vocês não plantaram, vocês vão morar nas casas que vocês não construíram, vocês vão desfrutar do gado que vocês não criaram, vocês vão tomar posse dessa terra, tá? Uma terra que mana leite e mel, mas os habitantes dessa terra são maus. Eles queimavam seus filhos, eles se prostituíam com seus deuses, adoravam a Baal, e uma das coisas que eles faziam era invocar os mortos. Eles praticavam necromancia, eles praticavam adivinhação, eles praticavam o culto aos mortos, a invocação dos mortos. Então aqui Moisés está falando, ó, quando vocês entrarem, não vão fazer essas abominações, tá? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, ó, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Não está vendo? Olha, e era várias faces de espiritismo aqui, tá? Necromancia, agouros, adivinhação, mágicas, tudo isso eles praticavam. Aonde? Em Canaã. E Deus está falando, não faça isso, não faça como eles fazem, tá? Então isso aqui é uma prova, os irmãos estão entendendo? É uma prova que eles se comunicavam com os mortos e falavam com os mortos, não é isso? Sim ou não? Sim? Não. Lógico que não. Não está dizendo que eles falavam com os mortos, mas que eles invocavam os mortos. Tentar falar com os mortos é uma coisa. Falar realmente com os mortos é outra. Tá? Vamos ver isso aqui. Tá bom? Então, eles faziam essas práticas. Liam as nuvens, liam as vísceras, mas falavam o que queria, né? Recentemente, chegou aí na mídia, né, o caso de um gaúcho, se eu não me engano, que ficou famoso, né? Estava até um artigo, acho que foi um programa do Brasil Paralelo,
E ele disse que falou com extraterrestres, que foi abduzido, tal, e todo mundo acredita, mas não tem foto, não tem filme, não tem nada, ninguém viu, só ele que diz que viu. Tá? Então, o texto aqui não está dizendo que eles conseguiam fazer, mas que eles faziam essa prática de invocar mortos, de adivinhar. Mas vamos detalhar isso mais lá para frente. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deus não permitiu. Tá? Vamos ver um teólogo comentando esse texto. Tá? O senhor Leon, teólogo. Olha o que Allan Kardec diz sobre o texto de Deuteronômio que nós acabamos de ler. Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhança e pontos de contato com o inimigo. Allan Kardec, no livro O Céu, o Inferno. Então, como Allan Kardec interpreta o texto que nós acabamos de ler? Ele diz que Moisés proíbe isso por questões políticas. Porque ele não queria apenas, por uma questão política e estratégica, que o povo não tivesse ponto de contato para não enfraquecer a nação. Era questão política. Como hoje, mais ou menos, né? Se você falar que não crer naquilo que é praticado nas religiões de matriz africana, é o seu direito não crer. E você disser que, biblicamente, aquilo ali são demônios, eles vão dizer que você está perseguindo, que você é preconceituoso, e que a questão sua é questão política, ideológica, de preconceito. E não é. É bíblico isso. Aqui também. Tá? O que Allan Kardec está dizendo? Moisés falou isso só por questão política, tá? Para não ter contato, senão o pessoal ia gostar daquilo que aquele povo fazia e ia atrapalhar. Não, então era uma questão política. Não, mas não é isso. Tá? Nós sabemos que a Bíblia ela está condenando essa prática. Ok? Então, a palavra de Deus, ela condena a prática de consultar mortos. O fato, de haver esta proibição das Escrituras, tá? Proibindo invocar mortos, não prova que existia comunicação, mas apenas que havia a consulta. Então, o pessoal ia lá consultar mortos. Tá? Mas tem alguma coisa que diz que eles falavam com mortos mesmo? Não. As pessoas vão lá na tenda, né, no centro espírita, kardecista, de mesa branca, eles vão fazer o que lá? Consultar os mortos, não vão? Então, existe a consulta de mortos? Tá? Existe ou não? Existe, né? Mas eles conseguem se comunicar com os mortos? Quem fala com eles lá são os mortos? Não, são quem? Bom, nós vimos aqui o que o Evangelho segundo o Espiritismo diz. Quem fala com eles são demônios. Tá? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que eu trouxe aqui na primeira aula e li para vocês, eu li, tá? E deixei aí à vontade para quem quisesse ler, está escrito na introdução que os demônios ocupam espaço entre o céu e a terra e fazem a mediação, tá, com os homens. E lá na introdução está escrito, substitui-se a palavra espírito e anjo por demônio e tens a doutrina espírita.
Tá? Demônio, espírito, ao contrário, né? Substitui espírito por demônio, tereis a doutrina cristã, e substitui por espírito, tereis a doutrina espírita. Então, eles estão dizendo o quê? Em outras palavras, para não complicar, aonde você diz que é espírito, onde o espírita diz que é espírito, é o quê? Demônio. Então, tem consulta aos mortos lá no terreiro? Tem. Mas quem fala com eles são os mortos? Não. São quem? Demônios. Sou eu que estou dizendo? Não. Isso é bíblico, mas eles afirmam isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, não significa que há real comunicação, mas apenas que há uma tentativa de comunicação. Então, eles tentam se comunicar, tentam ler as vísceras, tentam ler os astros, e nessas tentativas acabam sendo ludibriados, conforme eu vou mostrar aqui. Bom, na prática de tais tentativas, sempre existiram embustes, sempre. Mistificações, mentiras, farsas, e o que é pior, manifestação demoníaca. Manifestação demoníaca, sempre. Então, o que se manifesta lá e finge que é um preto velho, é o quê? Um demônio. O que se manifesta lá na tenda, lá do Tupinambá, lá não sei das quantas, é o quê? É um índio? Não, é um demônio. São espíritos malignos. Alguma dúvida aqui, irmãos? Amém? Então, só que quando você vai num lugar desse, você está sujeito ao quê? Ou uma manifestação demoníaca, ou um embuste, ou uma mentira. O que aconteceu lá em Endor, quando Saul vai consultar a feiticeira? Tá? Primeiro, é tudo que eu falei aqui, ó. Existia esse costume em Israel. Senão, eles não iam lá consultar a feiticeira em Endor. Já eu tinha se afastado do Senhor, inclusive Saul, o próprio Saul mandou matar todas as feiticeiras, eliminar os cartomantes, todo mundo. Tá? Só que aí depois ele está lá caidão, né, desviadão, endemoniado, e aí ele pergunta, ó, eu quero consultar uma feiticeira. E olha como o pessoal sabia, ó, lá em Endor tem uma. Vai lá. E aonde tem isso, tem um embuste. Na verdade, aquela feiticeira lá, ela não falava com mortos, com nada. Na verdade, ela era tão embusteira que ela toma um susto quando ela vê. Tem uma visão. Porque ela não estava acostumada a ver nada, absolutamente nada. Depois eu vou fazer uma análise exegética desse texto aqui ainda, na próxima aula, que não vai dar tempo aqui. Mas, na verdade, ela fica impressionada. Por quê? Tinha o costume, mas, na verdade, no caso dela, era uma embusteira, ela enganava, né? Falava o que o pessoal queria ouvir. Mas, naquele dia, brincou com fogo e tomou um susto. Tá? Tomou um susto. Então, irmãos, no meio disso, há um embuste. Você quer buscar isso? Você vai ser enganado, vai ter a mentira e, às vezes, o que é pior, a manifestação demoníaca. Demônios vão falar com as pessoas. Tá? E existe uma prática de curiosidade com o futuro que anda e permeia o meio neopentecostal também. As pessoas vão consultar supostos profetas. Irmãos, eu não estou inventando, isso é verdade. Ah, vai lá na irmã fulana das tal, canela de fogo, vai lá consultar. E aí a pessoa acaba caindo no embuste, na mentira e desagradando a Deus. É justamente o que acontece em sessões espíritas. Devemos lembrar o seguinte, ó, Satanás é quem? É o pai da mentira, meu filho. É o pai da mentira. Tem uns que são pai dos pobres.
ocupa a segunda posição, porque o primeiro é o Satanás ali, é o pai da mentira. Tá? Esse é o pai da mentira. João 8,44 diz o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vai se expor um negócio desse, vai confiar nisso. O cara vai lá no terreiro, ou vai lá na mesa branca, querendo, todo emocionado, né, com remorso das maldades que fez com a mãe, sei lá, ou que idolatrava a esposa, o filho, aí está lá, vai lá, e o demônio vai, se manifesta, e ele é enganado. Ele está se expondo a quem? Ao pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Ele se transforma em anjo de luz. Cuidado, irmão. 2 Coríntios 11,14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Será que é difícil demônios se manifestarem em terreiros, em mesa branca, se passando por entes queridos que morreram? A pessoa está lidando com o pai da mentira, está lidando com aquele que se transforma em anjo de luz. E Deus permite, está tudo aqui com permissão de Deus, tá? Porque o Senhor é dele que procede todo o poder e toda a autoridade. Ninguém, nenhum ser tem poder de fazer nada se o Senhor não permitir. Mas como a pessoa é desobediente a Deus e rebelde, Deus o entrega aos seus próprios desejos. Então vai ser enganado. Satanás pode tocar nos bens dos seres humanos. Lembre-se disso. Pode. Jó 1,12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E a história vocês sabem, tá? Jó perdeu tudo. Então Satanás pode tocar nos bens de alguém, se assim o Senhor permitir. E a pessoa, de uma hora para outra, perder tudo. Ele pode realizar milagres também. 2 Tessalonicenses 2,9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Lógico que são sinais mentirosos, mas ele faz. Tanto que o anticristo virá com todo o poder e sinais e prodígios de Satanás. Então, Satanás pode fazer sinais, pode fazer milagres. Aliás, aqueles que gostam de andar atrás de sinais e de prodígios são mais vulneráveis a isso. Aqueles que precisam ver para crer. Ele tem poder para tirar a palavra que é semeada. Marcos 4,15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem quem? Satanás. E tira a palavra semeada neles. Você nunca viu isso? Você vai lá, fala para o ímpio, gasta a maior saliva, prega. Daqui a pouco vem uma situação, o cara tira ele, você, poxa, você estava ali, batalhando, falando. Nunca viu isso? Satanás. Agora, por que eu estou dizendo isso, irmãos? As pessoas subestimam os ardis do inimigo. Aí vai lá no terreiro, mas cheguei lá, adivinharam o que eu fiz, adivinharam, olha, falaram isso e aquilo, mandaram. Irmãos, Satanás, ele é astuto. E a pessoa que procura o erro,
vai encontrar e vai ser enganado. Ele é o tentador. Mateus 4,3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães. 1 Tessalonicenses 3,5, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, olha, o apóstolo Paulo não subestimava, tá? Satanás e seus anjos podem possuir pessoas. Por exemplo, Lucas 22:3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamando Iscariotes, que era um dos 12. Satanás pode entrar em animais também. Tá? Demônios entram em animais. Pode. Não tem um caso na Bíblia? A manada dos porcos? Sim. Aliás, quando você fala espírito de porco, você chega para a criança, seu espírito de porco. Espírito de porco é o quê? Que você está falando? São os demônios lá que entraram na manada de porco. Para com isso. Tá? Então, irmãos, Satanás, ele é astuto. Ele é o pai da mentira, ele pode fazer sinais, ele é astuto. 2 Coríntios 2,11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Tá? Na versão Almeida corrigida e fiel, está seus ardis. Ele é astuto, cheio de artimanha. Cuidado, o cara vai lá no terreiro, cuidado, que você vai passar no lugar tal e vão te dar uma pedrada. Será? Aí Satanás mesmo pega alguém lá, te dá uma pedrada, você ainda vai agradecer a ele pela pedrada e ainda vai fazer uma oferenda. Irmãos, Satanás é astuto, tá? E ele vem ali na sessão kardecista com a voz de pessoa que morreu, com a grafia da pessoa que morreu, tá? Ele faz isso, até com os trejeitos, os cacuetes, as manias, tá? Quem já teve a oportunidade de presentear isso, sabe que é real. Eu já vi isso. Podem os mortos ajudar os vivos? Então fica a pergunta, né? Lucas 16, 19 a 31 diz o seguinte, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu,
se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, nessa parábola, nós vemos algumas coisas interessantes. Apesar de ser uma parábola, ela retrata algumas realidades, algumas verdades. E uma das coisas que nós podemos ver aqui é que quem está morto não pode vir aqui. Quem está num lado não pode ir para o outro. A quem você tem que ouvir? Aos mortos? Quem você tem que consultar? Os astros, as estrelas, as vísceras, a borra do café, os cristais. Quem você deve consultar? Os mortos, os guias. Aonde você deve procurar socorro? Cristo disse, aqui nessa parábola, você tem Moisés e os profetas. E o próprio Cristo disse, são eles as escrituras que testificam de mim. Na verdade, Moisés e os profetas aprontavam para Cristo. Cristo é o caminho da vida. É Cristo que pode dirigir o futuro da nossa alma. É a Ele que pertence todas as coisas. Nós não sabemos de nada. Nós ficamos vendidos diante da futilidade da nossa capacidade e da vida. Eu lembro do meu pai ali na UTI. Todos os médicos, todos, sem exceção alguma, falaram que ele ia morrer, ali na UTI. E que ele tinha 3 dias de vida, todos os médicos, até meus primos que vieram de Mogi, todos. O prognóstico, os prognosticadores, né? É morte. Ele vai morrer. Avise a família. Fale para todos. Mande vir aqui. Ele está lá, vivo. E domingo provavelmente vem na ceia. Amém? Provavelmente estará aqui na ceia. Contra todas as perspectivas e prognósticos. Ah, pode ser que ele morra? Pode. Afinal, vai fazer 91 anos. Já está fragilizado, está fraco. Mas Deus mostrou o seguinte, que a vida e a morte estão nas mãos dele. Quem é o homem para saber o futuro? Quando uma pessoa procura um terreiro ou uma mesa branca para entrar em contato com mortos, para saber sobre o futuro, ou o que deve fazer, ele está desprezando as Escrituras, desprezando a palavra de Deus, aquele que é o único que pode dizer e determinar a sua vida. Cabe a nós descansarmos em Deus. Não adianta espernear. Basta cada dia o seu mal. Confiar no Senhor. É dele e nele que vem a resposta para todos os dilemas da nossa vida. Você não vai encontrar na mesa branca, em antepassados, porque aquele que morreu, nós vimos aqui, ele não volta. Aqui, Deus, né, representado aqui por Abraão, né, o pai Abraão, ele diz, tem a lei e Moisés, a lei e os profetas, consulte a eles, ouça eles. Você quer saber sobre o futuro? Quer? Quer saber sobre a sua vida, Adriana? Quer saber, Cássia? Quer saber, João? Está aqui, nas Escrituras. Ouça o que Deus diz. Busque nele. Por isso que vai o alerta, para a gente encerrar. Levítico 19, 31. Não vos voltareis para as necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos. Serão apedrejados. O seu sangue cairá sobre eles. Levítico
capítulo 20, versículo 27, é o que a lei dizia a respeito dos cananeus. Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 47, 13. Já estás cansado com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde de tais práticas. Na próxima semana, nós vamos falar sobre algo que tem pouca informação sobre isso. Nós vamos falar sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Tá? Porque o Espiritismo diz o seguinte, que existem vidas em outros planetas, que as pessoas podem, tá, reencarnar e ir para outros mundos. Será que isso é possível? Será que isso é verdade? Existem ETs? Existem extraterrestres conversando com as pessoas por aí? Aparecendo, se manifestando? Vamos ver, na próxima aula nós vamos estudar sobre isso. Amém?